RCP Notícias. Notícias às 13 horas na Rádio de Cabo Verde, no Jornal da Tarde. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Contrato assinado entre o Estado de Cabo Verde e a CV Interilhas foi alterado e tem conteúdo que não consta da minuta aprovada pelo Conselho de Ministros. O Ministro do Mar nega que a empresa CV Interilhas tenha monopólio ou exclusividade do mercado nacional e descarta que a Cabo Nave seja parte do negócio entre o Governo e o grupo que detém a CV Interilhas. Tarifaço de 50% a vários produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América entra em vigor. Luiz Inácio Lula da Silva diz que a soberania do país não está à venda. Índia critica duramente os Estados Unidos e a União Europeia com o que diz ser duplicidade de critérios nas suas relações comerciais com a Rússia. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir, na edição e apresentação do jornalista António Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Há discrepâncias entre a minuta do contrato de concessão do transporte marítimo Interilhas assinado entre o Estado de Cabo Verde e a CV Interilhas, aprovado em Conselho de Ministros, e aquele que foi assinado publicamente, escreve o Expresso das Ilhas na edição de hoje. As alterações foram feitas sem que o então Ministro Jorge José Gonçalves, a tutela dos transportes, na altura, tivesse conhecimento. O Ministro dos Transportes, à data da assinatura do contrato de concessão do Serviço de Transporte Marítimo Interilhas com a CV Interilhas, José Gonçalves, não teve conhecimento das alterações ao contrato. Lê-se na declaração de voto vencido, assinado por Simão Monteiro, juiz árbitro nomeado pelo Estado no processo de arbitragem entre o Estado e a empresa. De acordo com o documento do Tribunal Arbitral, citamos, o Expresso das Ilhas, resulta provado dos autos, quer do depoimento do Ministro dos Transportes, José Gonçalves, quer da testemunha José Fortes, que este membro do Governo não tinha conhecimento das discrepâncias entre a minuta e o contrato de concessão, incluindo a cláusula relativa a 10% das receitas anuais da exploração como uma nova componente da indemnização compensatória e que só veio a tomar conhecimento delas mais tarde, na altura do envio pela demandante, ou seja, da CV Interilhas, da primeira fatura para efeitos do pagamento da indemnização compensatória e então mandou averiguar as razões destas discrepâncias, explicou a declaração de voto vencido a que o Expresso das Ilhas teve acesso. Aliás, no documento é acrescentado que ficou provado que José Gonçalves, quando assinou o contrato de concessão, estava convencido de que assinava o texto do contrato de concessão nos exatos termos constantes da sua minuta, que ele próprio havia lido e apresentado à aprovação do Conselho de Ministros, que decorreu no dia 24 de janeiro de 2019, de acordo com o Expresso das Ilhas. Na mesma declaração é igualmente dito que ficou provado que, após a aprovação da minuta, ocorreram negociações no edifício do Ministério das Finanças, durante as quais foram introduzidas todas as alterações que vieram a constar do contrato de concessão assinado e que não constavam da minuta aprovada pelo Conselho de Ministros. Negociações essas que este Tribunal Arbitral aí bem demonstrou não deveriam ter ocorrido. Na declaração de voto vencido, Simão Monteiro refere que as discrepâncias em questão, nomeadamente a inclusão da cláusula relativa a 10% das receitas anuais como uma nova componente da indemnização compensatória, não foram abrangidas pela vontade do então Ministro dos Transportes no momento da assinatura do contrato e nem deveria sê-lo porque, como se lê no documento, nem sequer se pode argumentar que aquele membro do Governo deveria ter lido o contrato no ato de assinatura porque, a tanto, não lhe era exigível. Primeiro, porque não estando previsto no caderno de encargos preparado pelo seu gabinete uma fase de negociações, não tendo conhecimento das alterações negociadas e tendo ele lido antes a minuta que apresentou à aprovação do Conselho de Ministros, e que é natural então que se limitasse no caso a assinar o contrato no contexto de um ato público protocolar, de formal e também solene. Simão Monteiro argumenta ainda, de acordo com o Expresso das Ilhas, que a decisão do Tribunal deveria reconhecer estar-se perante vício da falta de vontade negocial, uma vez que José Gonçalves não tinha conhecimento das alterações feitas ao contrato de concessão. Assim, defende, deveria ter sido declarada a inexistência jurídica de todas as cláusulas que foram negociadas e adicionadas após a aprovação da minuta inicial do contrato pelo Conselho de Ministros. Isto inclui, conforme aponta a cláusula que estabelece o pagamento de uma indemnização compensatória de 10% das receitas de exploração à concessionária. Consequentemente, todos os pedidos da CV Interilhas, que dependiam da validade jurídica destas cláusulas, com discrepâncias, deveriam ter sido negados pelo Tribunal, escreve o Jornal Expresso das Ilhas, com base no acórdão do Tribunal Arbitral. Um assunto, naturalmente, que tem mais desenvolvimentos no próprio Jornal Expresso das Ilhas.
E sobre a condenação do Estado a pagar uma indemnização que ascende a largos milhões de euros por supostos incumprimentos contratuais relacionados com a concessão do transporte marítimo interilhas, nomeadamente a violação da cláusula de exclusividade, o ministro do Mar, Jorge Santos, reafirma que o governo vai defender o interesse nacional até as últimas consequências. Jorge Santos nega que a empresa CV Interilhas tenha monopólio ou exclusividade do mercado nacional. Dos 1,7 milhões de passageiros transportados no país, a CV Interilhas transporta entre 570 a 600 mil passageiros, o restante é transportado por outras empresas privadas, o que demonstra que o monopólio não existe e nem tem a exclusividade de gestão do transporte a nível nacional. Aliás, a própria Constituição da República de Cabo Verde proíbe monopólios a nível nacional. Por isso, existe aqui um grande equívoco. Nós, com certeza, vamos defender a nossa razão e estaremos em processo a defender os interesses dos cabo-verdianos. E confrontado com a denúncia do PICV de que o governo tem a pretensão de entregar a gestão da Cabnava à CV Interilhas como parte do acordo entre o Estado e o concessionário de transportes marítimos, Jorge Santos refuta as acusações. O governante considera ainda prematura a intenção da CV Interilhas em comprar 3 embarcações, sendo 2 ao serviço, ou seja, Dom Tututa e o Chiquinho, e uma terceira, com 30 anos, com o dinheiro que eventualmente vai receber da indemnização do Estado. Isto tudo não tem nada de verdade. Não existe nenhuma decisão. Não há nenhuma condenação, portanto existe um acordo no Tribunal Constitucional e estamos em processo. Portanto, no final, vamos ver como é que esse processo vai finalizar. Não existe nenhuma verdade, nem investimentos. Eu já disse ontem que é falso, infundado, as declarações que a Cabnava entra nessa equação. Seria o cúmulo, não é? Eu sou o ministro do Mar responsável pela Cabnava. Por isso, nunca seria uma empresa tão importante para Cabo Verde pôr num joguete entre partes. Não, nada disso. É uma empresa, temos um programa de investimento, de modernização da empresa, sólida, 63 milhões de euros, está em curso, os estudos estão sendo feitos, os investimentos estão sendo feitos. Cabnava é uma empresa fundamental para garantirmos o transporte marítimo. Jorge Santos, ministro do Mar, que respondia a perguntas dos jornalistas hoje de Bagé em São Vicente, e nada disso sobre a alteração da minuta do contrato aprovado pelo Conselho de Ministros, conforme publica o Expresso das Ilhas na edição de hoje. E a Pesca, a Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde, realiza hoje no Midela a segunda jornada de preparação para o primeiro congresso do setor a nível nacional, evento que está agendado para a primeira semana de novembro, no âmbito da programação do Ocean Week 2025, conforme a Patrícia Martins. Depois de Santo Antão, hoje é a vez da Pesca realizar no Mindelo a jornada preparatória para o Congresso, pois realça Susano Vicente, presidente da Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde, tendo em conta os desafios do setor, é fundamental auscultar e receber contribuições visando a melhoria das políticas para as pescas. Neste encontro vamos auscultar quais serão os desafios, quais são as oportunidades do setor e, no fim, elaborarmos para o análise SWOT do sistema das pescas e ver lá onde podemos melhorar e também ajudar a contribuir para as políticas do mar do setor das pescas. Cabo Verde contém uma extensa zona económica exclusiva que, em conjugação com o nosso mar territorial e as águas arquipelágicas, confere ao país, portanto, uma dimensão e uma posição estratégica interessante no setor marítimo. O setor das pescas, pela importância que ele tem na dinamização da economia, na geração de emprego, da segurança alimentar das nossas populações, nós temos fragilidades, nomeadamente a nossa captura vai muito além daquilo que é esperado. Num potencial heliótico de 40 mil toneladas, nós conseguimos capturar apenas 10, ou seja, 25%. 75% está destinado, portanto, para a pesca estrangeira. Daí que é preciso mudar estas coisas e é preciso uma intervenção a todos os níveis, setor privado, setor público, para discutirmos e vermos lá onde precisa de mudar, porque não podemos ficar da forma como estamos. O ministro do Mar, que presidiu o encontro, realça a importância do setor das pescas para o país e, por isso, sublinha a relevância das jornadas preparatórias. Primeiro é a governança do setor. Quais são as medidas que nós estamos, que políticas públicas que estamos a implementar. Em segundo lugar, é o sistema de financiamento do setor da pesca. Que instrumentos e que estratégias para financiamento e relançamento, reforço da pesca artesanal, mas também que estratégias para a industrialização da pesca a nível nacional. Porque temos que ver que o setor da pesca também é o setor privado. Como investir no setor? Porque, a par do turismo, é um setor muito importante hoje, a pesca. O setor do mar já é responsável por 19,5% do nosso produto interno bruto e já produz 17% dos empregos produzidos a nível nacional. A meta é aumentar essas cifras e ter uma participação cada vez mais ativa. Mas para isso temos desafios, que é a industrialização da pesca. Cabo Verde
tem que aproveitar dos seus recursos que estão no alto mar. Para isso, é preciso aumentar a capacidade de captura, ter uma armação nacional, privada, mas com participação também do Estado. O que se quer é discutir as ideias e, a partir destas recomendações, o Governo formalizar e apresentar as políticas no setor marítimo, no setor de defesa dos oceanos, nas zonas protegidas, na inspeção, seja a nível da pesca, do financiamento, entre outras políticas públicas. Depois da jornada preparatória de São Vicente, seguem-se as do Sal e São Nicolau e um fórum em Santiago, abarcando as ilhas do Maio, Fogo e Brava. E até o final deste mês de agosto, a lista definitiva de transição do plano de cargos, carreiras e remunerações dos professores será publicada, uma garantia dada hoje pelo Ministro da Administração Pública, Eurico Monteiro. Portanto, o PCFR, como já sabe, foi publicado, foi consensualizado, aprovado e publicado. Neste momento também já está elaborada a lista, portanto, de transição para o novo PCFR. O Ministério da Educação já entregou a lista está, portanto, no nosso Ministério, está, portanto, em análise. Globalmente não há quaisquer problemas, portanto, de maior. E nessa lista nós contamos já nos próximos dias e a lista, portanto, de transição definitiva seja publicada. Ontem, em recortes, o presidente do Sindicato Democrático dos Professores, SINDEP, Jorge Cardoso, mostrou-se descontente com o atraso verificado na publicação da lista definitiva e prometeu que a classe não iria ficar parada se tal publicação não ocorresse antes do início do próximo ano letivo. E hoje vem a garantia do Ministro da Administração Pública de que a lista será publicada dentro de dias. Continuando ainda neste jornal, desta feita vamos ver um outro assunto. Tenho aqui que fazer a atualização daquilo que tenho que ver. O terminal hoje está um pouco diferente, tendo em conta algumas limitações internas aqui na própria impressão deste jornal. Então vejamos agora para onde é que vamos. Vamos para a celebração dos 100 anos de Mindelo com eletricidade. Mindelo celebra 100 anos de eletrificação com um programa de atividades organizado pelos descendentes da família Rostó e Bonucci e em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente e a EDEC. Debates de exposição e também uma homenagem a Pedro Bonucci e João Rostó fazem parte do programa apresentado hoje à imprensa. As atividades estão marcadas para o mês de outubro, conforme apurou a Bilu Rodrigues. E hoje muitas vezes nós temos problemas porque as pessoas acabam por roubar, não é? Energia, roubar às vezes não é isso que queríamos ouvir, mas sim o trabalho da Bilu Rodrigues, que fala dos 100 anos da eletrificação da cidade do Mindelo. Não sendo o caso, vamos então para um outro assunto, é que cerca de 1000 adolescentes e jovens de todas as ilhas de Cabo Verde participam de 6 a 10 de agosto no 6º Campório Nacional de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia em São Tomé, aqui na praia. E segundo o Rafael Santos, diretor nacional dos jovens da Igreja, o Campori procura dar resposta a diversos desafios enfrentados pelos adolescentes em Cabo Verde, como contextos familiares frágeis, pressão social, problemas emocionais e também casos de abuso. Ele destaca ainda o desafio da crise da liderança na sociedade e da Igreja e vê no evento uma oportunidade para formar jovens líderes com impacto positivo nas famílias, comunidades também no país. A Ednea Barros tem os detalhes. O Campori é dirigido a adolescentes dos 10 aos 15 anos, conhecidos como desbravadores. Segundo o diretor nacional dos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o evento alia crescimento espiritual ao desenvolvimento social, enfrentando desafios como a crise de liderança e as dificuldades vividas pelos adolescentes. A gente tem muitos desafios com relação a essa classe, aos meninos a partir dos 10 anos, já na adolescência. Por exemplo, a questão das famílias monoparentais. A igreja muitas vezes tem que dar suporte a essas famílias, né? Não só na questão financeira. Por exemplo, a gente atende, né, os clubes, né, a gente atende meninos que passaram por abuso sexual, né, pressão psicológica, né. A gente tenta amenizar com algumas atividades que o Clube de Desbravadores ele tem, né, que há uma crise de liderança muito grande. Eu digo não só na igreja, mas também na sociedade também, né. Então a gente realmente treina esses meninos, né,
a gente desenvolve neles esse espírito de liderança para que eles realmente possam levar para onde é que eles for, quando eles crescerem. Segundo Rafael Santos, o encontro que decorre até 10 de agosto gira em torno de temas centrais como fé, liderança, cidadania, saúde mental e serviço comunitário, com o intuito de incutir o espírito de serviço e responsabilidade cívica nos participantes. Fazer com que eles realmente sintam, responsáveis também pelo que eles, possam desenvolver daqui para frente, tanto socialmente, espiritualmente e nas outras áreas. Vai haver a campanha comunitária de limpeza na localidade mesmo, e também os workshops vai ser mais na área atendendo melhor a parte mais mental dos nossos adolescentes. A abertura do Camporee Nacional de Desbravadores deverá acontecer às 19h30 e será presidida pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, em São Tomé. E Mindelo celebra 100 anos de eletrificação com um programa de atividades, conforme já dissemos, organizado pelos descendentes da família Rostó e Bonucci e em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente e a EDEC. Debate, exposição e uma homenagem a Pedro Bonucci e João Rostó fazem parte do programa apresentado hoje à imprensa. As atividades estão marcadas para o próximo mês de outubro, conforme a Milo Rodrigues. O contrato de fornecimento de energia elétrica para iluminação pública e particular entre a Câmara Municipal de São Vicente e os empresários Pedro Bonucci e João Rostó Lessa foi assinado no dia 6 de agosto de 1925. O projeto dos dois empreendedores permitiu projetar a cidade e abriu portas ao progresso que o acesso à energia elétrica trouxe a Mindelo. A representante da família Dora Pires lamenta que 100 anos depois a cidade tem ainda problemas de iluminação pública. São Vicente não é uma ilha bem iluminada. Embora nós temos energia, postos de energia em todas as zonas, mas há zonas que as casas têm luz e na rua não têm, ou então a rua tem e as casas não têm. Então é nesse aspecto que nós apelamos também ao Governo, nesse sentido, que ao comemorar 100 anos da iluminação da cidade do Mindelo, da eletrificação de Cabo Verde, possamos trabalhar para que em breve tenhamos 100% de cobertura da energia elétrica nas casas, nas ruas, nas aldeias desta nossa ilha. Na base dos problemas está também o roubo da energia. Dora Pires pede o apoio de todos no combate à perda de energia na rede. Aliás, realça, são questões que já estavam previstas no contrato celebrado há 100 anos. E hoje muitas vezes nós temos problemas porque as pessoas acabam por roubar energia e isso traz problemas graves a quem faz a produção e a distribuição. Por isso é que disse que nós temos que lutar em relação às perdas. Todos os cabo-verdianos pagam na sua fatura a perda da energia ou da água. Mas havendo falhas, sim, claro que deve ser responsabilizado e deve ser comunicado, não é? Porque um contrato escrito há 100 anos parece que é atual, muito bem elaborado, com as cláusulas. Eu acho que o Presidente da Câmara e o Secretário também da época merecem toda a nossa homenagem nesse momento pelo trabalho realizado, portanto um trabalho de equipa. O contrato feito na altura previa a responsabilização da empresa. Por exemplo, no caso das falhas de energia, este contrato, fotografias e outros documentos farão parte da exposição que está a ser preparada para assinalar os 100 anos da eletrificação de São Vicente. A Câmara Municipal, a Eletra, a EDEC e os familiares reúnem-se para lembrar a data. No programa de atividades está também uma homenagem a Pedro Bonucci e João Rostó. Atividades só que desportivas na Ilha do Sal, futebol feminino. Na abertura da segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol Feminino, Lana venceu o Delta por 3-0. Esta tarde jogam Seven Stars, Real Sociedade e Black Panthers. 11 estrelas do Moisés Évora tem os detalhes. No primeiro jogo da segunda jornada, Lana venceu o Delta por 3-0. O resultado foi feito no primeiro tempo. Goody, plena de oportunidade, abriu ativo para depois Maísa marcar um tento de belo efeito. Ela recebeu no peito, deixou cair o esférico e atirou a contar. Romina fixou o resultado final num lance de insistência.
Lana dominou e controlou as operações, mas Delta não baixou os braços, fazendo um jogo digno. Arthur, treinador da equipa do Lana, gostou apenas do primeiro tempo. Uma primeira parte bastante conseguida de nossa parte. Não entra forte, não termina a primeira parte, já que vantagem 3 gols. Segunda parte agora, não tem que apanhar, não tem que... Lembra sempre na segunda parte não fazer uma segunda parte horrível de nossa parte. Muito jogador em sub-rendimento, mas vale para 3 pontos. Não tem que fazer mais. Uma equipa que te ambiciona, pelo menos só nas meias finais, tem que fazer mais e não uma segunda parte moda que não fazer. Mas para uma equipa tem que parabéns. O objetivo principal é passar para meias finais, já não está quase a atingir. Kuchas, treinadora do Delta, estava resignada com o resultado. É que é resultado que não queria, mas não sei de cabeça levantar. O menino joga direito. Infelizmente tem 3 resultados, que é vitória, empate e derrota. Não vai com derrota, mas que ele está deixando baixa a cabeça. Não faz bom jogo, não perde mais, não faz bom jogo. Menina, sai de parabéns. Baixo daquele sol ali, ninguém está resistir, foi guerreira. Todo o tempo, 90 minutos guerreira. Só da sair ali satisfeito e essa coisa natural resultado. E a segunda jornada fica completa logo mais, com 2 jogos. Real Sociedade 7 Stars e Black Panthers 11 estrelas. Já temos 13 horas mais 20 minutos, alguns segundinhos. Chega-nos a informação de que as tarifas de 50% impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump a vários produtos brasileiros entram hoje em vigor, numa tentativa dos Estados Unidos de pressionarem a favor da amnistia ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Numa crise diplomática sem precedentes entre os dois países, os norte-americanos têm apelidado de caça às bruxas o processo no qual o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. No mesmo dia em que foram anunciadas as tarifas que entraram em vigor esta quarta-feira, os Estados Unidos da América impuseram mais sanções ao juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro. As duas decisões foram vistas como intimamente ligadas, tendo como peça central Alexandre de Moraes, relator do processo do qual Jair Bolsonaro e o seu núcleo são acusados de tentativa de golpe de Estado contra a vitória eleitoral de Lula da Silva nas presidenciais de 2022. Lula da Silva e o seu governo continuam a negociar com Washington a retirada da lista de tarifas de cerca de 700 produtos brasileiros, como carne, café e também frutas, tal como aconteceu com a aviação ao ferro, mas garantem que a soberania do país e a independência dos tribunais não são negociáveis. A Índia criticou duramente os Estados Unidos e a União Europeia, condenando o que descreveu como uma duplicidade de critérios das suas relações comerciais com a Rússia. Os países que criticam a Índia estão eles próprios envolvidos no comércio com a Rússia, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia numa declaração na segunda-feira, portanto ontem, acrescentando que é injustificado visar apenas a Índia. Referiu que a União Europeia realizou comércio com a Rússia no valor de 67,5 mil milhões de euros em 2024, incluindo importações recorde de gás natural liquefeito. De acordo com o comunicado que não esclarece a fonte da informação, os Estados Unidos continuaram, por sua vez, a importar hexafluoreto de urânio russo para a utilização no setor da energia nuclear, juntamente com paládio, fertilizantes e também produtos químicos. Esta escalada segue-se às ameaças diretas feitas por Donald Trump a 31 de julho, anunciando tarifas de 25% sobre os produtos indianos exportados pelo seu país, ao mesmo tempo que ameaçava com sanções não especificadas contra as compras do petróleo russo pela Índia, no que os observadores descreveram como uma escalada repentina nas relações entre os Estados Unidos e a Índia. A Índia é um dos maiores importadores de petróleo russo, importou cerca de 1,75 milhões de barris entre janeiro e junho deste ano, diariamente, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Há 80 anos, a 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos da América lançaram a primeira bomba atómica na cidade de Hiroshima, a sudoeste do Japão. O artefato, até então inédito nas guerras, foi usado novamente apenas 3 dias depois contra a cidade de Nagasaki, na época capital do Japão. Milhares de pessoas morreram instantaneamente com os ataques. Dentro dos primeiros 4 meses, as armas chegaram a causar entre 90 a 160 billboards em Hiroshima e entre 60 e 80 billboards em Nagasaki. Mais da metade das vítimas morreu no primeiro dia de explosões, enquanto o restante foi padecendo posteriormente por conta de queimaduras e também efeitos da radiação. Pesquisas indicam que sequelas dos ataques foram reconhecidas em mais de 500 mil de pessoas no
Japão. O uso de armas nucleares foi autorizado pelo então presidente norte-americano Harry Truman após exigir que o Japão se rendesse sob ameaça de destruição completa. Alguns dias depois do bombardeio, no dia 14 de agosto, o imperador do Japão anunciou a rendição japonesa pelo rádio, que marcou o final da Segunda Guerra Mundial. O impacto das bombas provocaram efeitos destrutivos que perduram até hoje. A devastação total causada pelo bombardeio também foi alvo de críticas. Em seu livro de memórias, em 1963, o ex-presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower condenou o uso das bombas atómicas, dizendo que elas não eram necessárias para forçar a rendição do Japão. E já temos agora 13 horas mais 25 minutos, sensivelmente, praticamente no final deste jornal, momento para vermos como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Vamos ver então como é que está neste momento as movimentações. Pela via marítima temos a navegar neste momento, o único ferry que está a navegar é o Dona Tututa, que está muito perto da atracagem aí no cais em Tarrafal de São Nicolau. De resto, o Criolla esteve nesta manhã no Porto Inglês do Baio, mas já está aqui de volta à sua base atual, que é o Porto da Praia. E pela via aérea, o que é que temos neste momento? É o momento em que os aparelhos da TAP fazem o percurso inverso de volta do arquipélago para Lisboa. Temos neste momento o aparelho que partiu de São Vicente, vai aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 29 minutos. Um pouco mais tarde aterra o outro avião da TAP, só que partiu da Praia, e vai chegar a Portugal, Lisboa, às 6 horas e 38 minutos. Perto da Ilha do Sal está neste momento um aparelho da TUI, vem de Banjul, Gâmbia, e vai aterrar por volta das 3 horas mais 30 minutos no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal. Para Boa Vista vai um aparelho da Neus, vem de Milão, Itália, e deve aterrar às 13 mais 45 minutos. Pela via marítima já falamos, então resta-nos agora ver como é que está o movimento. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta quarta-feira, 6 de agosto, o sol despontou às 6 horas 17 minutos e 7 segundos, o pôr do sol será às 19 horas mais 1 minuto e 39 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, vai sair pelo sudeste quando forem 17 horas mais 3 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 51 minutos e a seguinte vai acontecer às 22 mais 49 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 4 horas e 34 minutos e a seguinte será às 16 horas mais 55 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 21 horas e 44 minutos até às 23 e 44. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 11 horas e 33 minutos e a seguinte às 23 horas mais 32 minutos. E a primeira pré-bar será às 5 horas e 19 minutos e a seguinte às 17 horas mais 39 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um dia regular, sendo os melhores momentos das 10 horas e 9 minutos até às 12 e 9, ou em Palmira, das 22 horas e 38 minutos até às 0 horas e 38 minutos. 13 horas e 27 minutos, recordemos os títulos. Dissemos que o contrato assinado entre o Estado de Cabo Verde e a CV Interilhas foi alterado e tem conteúdo que não consta da minuta aprovada pelo Conselho de Ministros. O Ministro do Mar nega que a empresa CV Interilhas tenha monopólio ou exclusividade do mercado nacional e descarta que a Cabnav seja par do negócio entre o Governo e o grupo que detém a CV Interilhas. Tarifaço de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América entre vigor e Lula da Silva diz que a soberania do país não está à venda. A Índia criticou duramente os Estados Unidos e a União Europeia naquilo que considera ser duplicidade de critérios nas suas relações comerciais com a Rússia. E foi assim o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.